Tem dores que parecem injustas. Mas e se elas não tivessem vindo para te destruir, e sim para te revelar? E se tudo que te machucou até hoje, na verdade, tivesse moldado quem você é? O jeito como você ama. O jeito como você sente. O jeito como você sobreviveu, mesmo quando achou que não ia aguentar. Esse vídeo é para você que carrega feridas que ninguém vê, que já cansou de ouvir que é só seguir em frente, mas sabe que tem algo dentro que ainda pulsa, ainda arde, ainda pede sentido. Aqui a gente não vai tapar a dor com frases bonitas, a gente vai atravessar ela juntas, porque você não veio ao mundo para ser perfeita. Você veio para se lembrar de quem é, mesmo depois de tudo. Talvez esse vídeo não te entregue uma resposta pronta, mas pode abrir uma porta para você voltar a se ouvir, se acolher e se lembrar de quem você é. Se fizer sentido para você, já se inscreve aqui no canal Positivamente em Amor Próprio. É aqui que a gente aprende a se reconstruir sem pressa, sem culpa e com verdade. Durante muito tempo eu carreguei uma pergunta silenciosa no peito. Por que comigo? Era um lamento que me acompanhava em silêncio, mesmo nos dias em que tudo parecia normal. Porque tinha um vazio, e esse vazio doía mais do que qualquer perda. Eu tentava esconder. Dizia sim quando queria dizer não. Sorria quando queria chorar. Me comparava com todo mundo, achando que eu era o problema. Como se eu fosse defeituosa por sentir tanto, por esperar tanto, por sofrer tanto. Teve uma época da minha vida em que eu me esforcei para caber em todos os lugares, menos dentro de mim. Eu queria ser forte, admirável, controlada. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Era como se eu tivesse construído uma casa inteira sobre um solo que tremia. E um dia, ela caiu. Quando tudo desmoronou, eu achei que era castigo. Que era o preço por ter confiado demais, por ter sido ingênua, por ter acreditado de novo. E ali, no meio dos escombros da minha própria história, eu chorei com raiva. Com vergonha. Com medo. Me perguntei 1000 vezes: o que é que eu fiz de errado? Foi nesse dia, com o rosto encharcado e o peito em ruínas, que algo em mim começou a sussurrar. Uma voz que não vinha da mente, vinha da alma, e ela dizia: você não fez nada de errado, você só tá despertando. Eu não entendi de cara, mas aquela frase ficou em mim, como uma semente. E quando uma semente é colocada na escuridão, ela não morreu. Ela tá se preparando para nascer. Mas a gente só entende isso depois. Na hora, parece fim. Parece injustiça. Parece que a vida errou o alvo e acertou justo você. Aos poucos, com o passar do tempo, comecei a perceber que aquelas dores não estavam me destruindo. Elas estavam me revelando, mostrando quem eu era quando tudo caía, mostrando o que ainda precisava de cura, mostrando o quanto eu tinha me afastado de mim mesma. E ali, no meio do caos, eu comecei a entender que a vida não queria me quebrar, ela queria me esculpir, ela queria tirar as partes que eu criei por defesa, as máscaras, as armaduras, os personagens que inventei para não ser rejeitada, esquecida ou abandonada. A dor veio como cinzel, dura, fria, afiada. Mas ela não me cortava por maldade, ela me moldava. Essa foi a primeira vez que eu entendi. Nada é por acaso, e tudo que me machucou estava de algum jeito me moldando para algo maior. Mas ainda tinha um problema. Eu não sabia o que fazer com tanto caco espalhado, e é aí que a vida começa. O segundo ato da cura, quando ela desmonta tudo, só para te mostrar que você não precisa voltar a ser quem era. Algumas verdades só aparecem depois que a dor te deixa sem chão. E foi nesse vazio que algo em mim começou a renascer. Tem fases da vida que parecem guerras silenciosas. Você acorda no automático, faz o que tem que fazer, mas por dentro é como se algo estivesse sempre prestes a desabar. E o pior não é cair. O pior é ter que continuar sorrindo enquanto tudo dentro de você grita. Eu passei muito tempo achando que minha dor era frescura, que talvez eu estivesse exagerando,
que o mundo era duro mesmo e que eu precisava criar casca. Mas quanto mais eu tentava engolir a dor, mais ela crescia por dentro. Virava nó na garganta. Virava cansaço sem explicação. Virava um aperto no peito que não passava nem com sono, nem com distração. Sabe quando você sente que tá lutando para manter tudo em pé, mas nada parece fazer sentido? Foi assim, uma exaustão que não tinha nome. Como se eu estivesse tentando sobreviver em uma vida que eu não escolhi. Eu tentava preencher o vazio de todos os jeitos. Trabalho demais. Relacionamentos vazios. Exigências que me deixavam sempre em dívida comigo mesma. Eu pensava, se eu fizer tudo certo, talvez pare de doer. Mas não parava. Porque o problema não era o que eu estava fazendo, era o quanto eu tinha me esquecido de mim. Quando a gente se desconecta da própria essência, tudo perde cor. As coisas até parecem boas por fora, mas por dentro tem um silêncio, um eco. Uma ausência de si. Até que um dia, cansada de fingir que estava tudo bem, eu sentei no chão da minha própria história e decidi parar de fugir. Foi num desses dias comuns, em que ninguém percebe nada, que eu entendi. Eu não aguentava mais me abandonar. Naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei com presença. Não para dramatizar, não para chamar atenção, mas porque meu corpo implorava por verdade. Eu precisava admitir. A dor que eu estava sentindo não era nova. Ela era antiga. Vinha de muitos nãos engolidos, muitas versões minhas apagadas, muitos silêncios que gritaram por dentro. Foi nesse momento que eu comecei a ver a dor com outros olhos, não como inimiga, mas como mensageira. Ela vinha me mostrar tudo que eu ignorei por tempo demais, tudo que eu aceitei por medo de perder alguém, tudo que eu calei por medo de parecer fraca, tudo que eu engoli para ser amada. E é difícil, sabe? Porque quando a gente começa a ver a verdade, a gente também precisa encarar a responsabilidade. Eu percebi que ninguém viria me salvar, que o resgate que eu tanto esperava ia ter que partir de mim. Foi nesse silêncio cheio de dor que eu escutei algo diferente. Uma voz interna, suave, quase esquecida, que me disse: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar para si, de escolher diferente, de se olhar com compaixão e não com cobrança. Ainda dá tempo de reconstruir, mesmo depois de tanto ter sido destruída. E foi ali que tudo mudou, não por fora, mas por dentro. Foi sutil, quase invisível, mas real. Pela primeira vez eu parei de tentar apagar minha dor e comecei a conversar com ela. Foi assim que eu entendi que a dor tem camadas. E que quanto mais a gente escuta, mais ela revela. E quanto mais ela revela, mais a gente se aproxima da nossa verdade. O processo de cura não começa quando a dor some. Ele começa quando você para de fugir. E é nesse momento que a alma sussurra o que a mente nunca conseguiu explicar. Às vezes, o que parece o fim é só o começo do reencontro mais importante da sua vida. A dor não some de uma hora para outra. Ela vai mudando de forma. No começo, ela grita. Depois, ela silencia. E um dia, ela começa a ensinar. Eu demorei para perceber isso. Demorei para entender que aquela sensação de fracasso, de abandono, de injustiça, não era o fim da minha história. Era o início da minha transformação. Mas ninguém ensina a gente a ver dor como caminho. A gente aprende que dor tem que ser vencida, ou evitada, ou disfarçada com uma vida bonita no Instagram. Só que a alma não funciona assim. A alma pede verdade, pede tempo, pede escuta. E foi nesse processo doloroso, mas libertador, que eu comecei a fazer perguntas diferentes. Em vez de perguntar, por que comigo? Eu comecei a perguntar, o que isso quer me mostrar? Que parte minha ainda precisa de cuidado? O que nessa dor parece familiar, repetitivo, ancestral? Foi assim que eu percebi que algumas dores que eu carregava não eram só minhas, eram ecos de mulheres que vieram antes de mim, de silêncios herdados, de padrões emocionais que vinham sendo passados de geração em geração, sem ninguém perceber.
Eu comecei a lembrar de situações que eu achava pequenas, mas que deixaram marcas. A forma como me calaram quando eu era criança. A forma como fui invisível em tantas relações. O quanto precisei ser forte cedo demais. O quanto ser sensível sempre pareceu um erro. E no fundo, o que eu queria era simples: ser vista, ser ouvida, ser amada, sem precisar me esconder. Mas quando a gente passa a vida se adaptando para não doer, a gente desaprende a se mostrar. A gente vira o que esperam, não o que sentimos. E foi aí que eu entendi. A dor que me acompanhava não era castigo, era um chamado, um grito da minha essência dizendo: me encontra de novo. Eu não sabia por onde começar, então comecei do único lugar que eu tinha, o agora. Aprendi a respirar mais devagar, a respeitar meus limites, a ouvir meu corpo, a desacelerar. Por dentro, mesmo que o mundo lá fora estivesse gritando, comecei a escrever. A orar em silêncio, a me abraçar nos dias em que ninguém entendia. Comecei a dizer não sem culpa, e aos poucos algo dentro de mim foi se reorganizando. Não era mágica, era presença, era consciência, era um reencontro. Com aquilo que eu tinha esquecido. Eu sou casa, e por muito tempo eu morei longe de mim. A cura não foi rápida, mas ela foi verdadeira. E quanto mais eu mergulhava em mim, mais eu via. Cada dor estava ligada a uma parte minha que tinha sido negada. E quanto mais eu acolhia, mais eu voltava a viver. Não uma vida perfeita, mas uma vida com sentido. A dor ainda aparecia. Mas agora, eu sabia olhar, sabia escutar, sabia traduzir. E cada vez que ela voltava, eu entendia mais um pouco do que ela queria me mostrar. Porque é assim que a alma fala. Com símbolos. Com repetições. Com sensações que não cabem em palavras, mas pedem escuta. O que me salvou não foi parar de sentir, foi começar a sentir com consciência. E quando a dor se tornou ponte, e não prisão, eu descobri o que realmente significa se curar por dentro. Às vezes, é preciso perder tudo o que você achava que era, para, enfim, se tornar quem você sempre foi. Tem pessoas que passam pela nossa vida como um furacão. Elas chegam com intensidade, mudam tudo de lugar e depois vão embora. Deixam saudade, confusão, raiva, buraco. E deixam também uma pergunta: por que isso teve que acontecer? Durante muito tempo eu achei que essas pessoas eram erros, desvios no meu caminho, enganos do coração. Mas com o tempo, e com muita dor, eu entendi. Elas não foram acidentes, foram mestres. Nem todo mestre fala com doçura. Alguns ensinam através da ausência, outros através da frieza. Outros ainda nos ensinam o limite, a ultrapassá-lo. É duro admitir isso, mas é libertador. Porque quando a gente começa a olhar para o passado com compaixão e não com culpa, a cura ganha espaço. Teve uma pessoa que partiu e levou uma parte minha junto. Eu não estava pronta para lidar com aquela perda. Não entendi os silêncios, as mudanças, o distanciamento, e me culpei. Por tudo! Achei que se eu tivesse sido mais paciente, mais bonita, mais inteligente, talvez ele teria ficado. Mas não era sobre mim. Era sobre o ciclo que precisava se encerrar. Algumas partidas parecem injustas, mas são livramentos, e alguns amores só parecem amor porque tocaram uma ferida antiga. A carência confundiu. A conexão, a intensidade disfarçou a falta de reciprocidade. E eu fiquei ali, tentando consertar o que nunca foi meu para carregar. É muito comum repetir esse padrão. A gente encontra alguém que ativa o que foi ferido e acredita que amar forte o bastante vai curar. Mas não vai, porque a cura nunca depende do outro. Ela depende do que a gente decide fazer com o que sentiu. O dia em que eu parei de romantizar quem me feriu foi o dia em que comecei a me respeitar de verdade. Não se trata de odiar, mas de entender, de se ver com clareza, de reconhecer que algumas relações não foram amor, foram espelhos.
espelhos de tudo que eu ainda não tinha curado em mim. E é por isso que eu agradeço, em silêncio, sem voltar atrás, por essas presenças que pareceram castigo. Elas me ensinaram o que eu não queria ver, me mostraram. Até onde eu era capaz de ir só para não ser deixada. Me fizeram enxergar o quanto eu precisava da minha própria companhia. Teve um dia, depois de muito chorar, que eu disse em voz baixa: obrigada, porque foi pela sua ausência que eu voltei para mim, e foi ali que eu percebi. A dor não tinha vindo para me punir, tinha vindo para me lembrar de quem eu era antes de me perder nos olhos dos outros. Muitos dos encontros que mais doem são reencontros, ciclos que vêm para ser quebrados, histórias que pedem encerramento. A alma reconhece o que precisa curar, mesmo quando o coração não entende. Hoje eu olho para tudo isso com menos raiva, com mais amor, com mais maturidade emocional. E sei que cada pessoa que passou por mim deixou algo, um pedaço, um aviso, uma chave, mas as portas, só eu posso decidir quais abrir de novo. Nem todo mundo que te machucou é vilão, e nem todo mundo que te amou vai ficar, mas cada um deles te moldou, para que você voltasse mais inteira para si. Às vezes, o verdadeiro reencontro não é com o outro, é com a parte sua que ele despertou. E que você decide curar. Mudaram. Mas o principal foi que meu olhar sobre mim mudou. Eu parei de me julgar pela versão ferida, e comecei a me respeitar pela versão que escolheu continuar. Tem algo muito sagrado nesse momento em que a gente para de se ver como vítima e começa a se reconhecer como autora. Não de tudo o que aconteceu, mas do que escolhe fazer com o que aconteceu. Eu entendi que meu passado não me define, mas ele me ensina, ele me revela, ele me molda. A vida me quebrou em partes, mas também me ofereceu as ferramentas para me refazer com mais verdade. E nessa reconstrução, eu descobri versões minhas que eu nem imaginava ter. Eu aprendi a dizer não sem culpa, a amar sem me diminuir, ficar sozinha sem me sentir vazia, a me dar o que eu sempre esperei dos outros. E talvez essa seja uma das maiores curas, parar de mendigar aquilo que você pode oferecer para si mesma. Amor, presença. Cuidado, paz. A dor ainda existe. Mas agora ela tem lugar. Ela não ocupa tudo. Ela não decide mais por mim. Ela não me define. Ela é parte do caminho. Mas não é mais meu destino. Hoje eu olho para minha história com menos vergonha e mais reverência. Porque sei o que foi preciso atravessar para chegar até aqui. E sei o quanto foi difícil continuar quando tudo dizia para desistir. Mas eu continuei. Não por heroísmo, mas por necessidade de verdade. E foi na verdade que eu renasci, não em um único dia, mas em cada escolha pequena, em cada limite respeitado, em cada lágrima que caiu sem pressa. Eu renasci no meio do processo, enquanto ainda doía, enquanto ainda não fazia sentido. A cura não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando você se resolve com o que não tem mais volta. E é nesse instante que algo muda. Você para de sobreviver e começa, enfim, a viver com plenitude. Quando a dor começa a acalmar, gente estranha. É como se o silêncio deixado por ela abrisse espaço para algo novo. Mas a gente ainda não sabe o quê. É estranho viver sem estar em alerta o tempo todo. É estranho confiar depois de tanto ter sido ferida. É estranho se olhar no espelho e ver leveza, depois de anos carregando peso. Mas também é libertador. Eu lembro do dia em que acordei, e pela primeira vez em muito tempo, não senti pressa. Não senti aquela angústia matinal. Não senti que precisava fazer algo para provar meu valor. Eu só respirei e chorei. Não de dor, mas de alívio. Ali eu percebi. Paz também assusta quando a gente viveu tempo demais no caos. Mas ela não assusta porque é ruim. Ela assusta porque é nova, porque é verdadeira, porque não exige esforço para existir. A paz vem quando a gente para de lutar contra si, quando a gente faz as pazes com a nossa história, com as nossas escolhas, com as versões que fomos,
e que precisaram existir para a gente chegar até aqui. Muita coisa mudou. Eu não aceitava mais migalhas. Não ficava onde não havia reciprocidade. Não explicava minha dor para quem só sabia julgar. Não porque eu tivesse virado pedra, mas porque eu tinha virado raiz. Eu me tornei mais serena, mais atenta, mais seletiva, não por orgulho, mas por amor. Um amor novo, que nasceu de mim, para mim. Um amor que não depende mais da aprovação do outro, que não se desmonta para caber em ninguém, que aprendeu a se bastar, sem se isolar. Foi nessa fase que eu entendi o valor da solitude. Aprendi a ficar comigo, de verdade, sem fugir, sem me ocupar demais, sem me esconder nos ruídos do mundo. Aprendi a ouvir meu corpo, meus limites, minha intuição. Aprendi que dizer não pode ser um ato de carinho, e que se afastar de quem machuca não é egoísmo, é proteção da alma. Não foi fácil, ainda havia dias difíceis, mas agora eu tinha ferramentas, tinha consciência, tinha uma presença nova em mim que dizia: você não está sozinha, você se tem. E só quem já se perdeu de si sabe o valor que isso tem. Vida ficou mais simples, não menos intensa, mas mais verdadeira. As conexões ficaram mais profundas, as conversas mais honestas, as pausas mais sagradas. Eu não precisava mais ser vista o tempo todo. Eu precisava ser sentida. Por mim, antes de qualquer um. E foi aí que entendi. Toda aquela dor não veio para me ensinar a sofrer. Ela veio para me ensinar a viver com mais presença, com mais alma, com mais leveza. O amor que nasce depois da dor tem outro gosto. Ele não grita, não implora, não se esconde. Ele acolhe, ele firma, ele expande. E quando você aprende a se amar nesse lugar, nada, e ninguém consegue te arrancar de si de novo, hoje eu consigo olhar para trás e entender com mais calma tudo o que me aconteceu. Não com frieza, mas com uma compaixão madura. Eu vejo os pedaços da minha história não como fracassos, mas como revelações. Cada dor me mostrou uma parte escondida de mim. Cada perda me aproximou da verdade. Cada silêncio me ensinou a escutar com mais alma. Durante muito tempo, eu achei que a vida tinha me quebrado. Mas a verdade é que ela me reconstruiu, só que com outros tijolos, com outras intenções, com outro tipo de amor. Porque agora eu não quero mais qualquer coisa. Eu não aceito mais qualquer presença. Eu não me encaixo mais em qualquer lugar. A dor mudou meu olhar. E mudou também minha direção. Hoje, o que eu busco é leveza com profundidade. Vínculos que não me diminuem. Presenças que respeitam meu silêncio. Verdades que não me obrigam a fingir força o tempo todo. Não é que a dor me tornou invencível. Ela me tornou real. Mais honesta comigo. Mais atenta ao que me atravessa. Mais firme naquilo que não negocio mais. É estranho pensar nisso, mas tem uma força que só aparece depois que a gente cansa de fingir. Que tá tudo bem. E eu cansei. Cansei de me abandonar. De me adaptar para caber. De correr atrás de gente que só me via quando precisava. De esperar reconhecimento de quem não reconhecia nem a si. E quando eu cansei, eu voltei. Voltei para minha presença. Pro meu silêncio. Pro meu cuidado. Voltei para mim. Essa volta não foi rápida. Teve dias em que eu quase desisti. Teve recaídas, saudades, dúvidas. Mas cada vez que eu pensava em voltar atrás, eu lembrava o quanto custou sair daquele lugar. E isso me dava força. Hoje eu entendo que o que me moldou não foi só a dor, foi o que eu escolhi fazer com ela. Foi a coragem de continuar mesmo com medo. Foi a decisão de não endurecer, mesmo depois de tudo. Eu escolhi transformar. Transformar a ferida em sabedoria. Luto em presença. A ausência em raiz. O abandono em amor próprio. Não sou perfeita. Ainda erro. Ainda choro. Ainda me perco às vezes. Mas hoje eu sei o caminho de volta.
Porque eu me construí nele, com consciência, com calma, com muito mais amor do que um dia achei que merecia. E talvez seja isso que a vida queria me mostrar desde o começo, que eu nunca fui fraca. Só estava aprendendo a ser inteira de novo. A lembrar da força que sempre esteve aqui, só coberta de medo, nada foi por acaso. Cada dor me moldou. Cada escolha de continuar me trouxe até aqui. Hoje eu entendo. Eu não precisava me consertar. Eu só precisava me acolher de verdade. Se essa mensagem tocou algo aí dentro, respira fundo e se lembra que você não está sozinha nesse processo. Se quiser continuar nessa caminhada de cura, reflexão e reconexão, se inscreve aqui no canal Positivamente em Amor Próprio, é aqui. Que a gente aprende a se reconstruir sem pressa, sem culpa e com verdade. Porque no fundo, você não precisa ser perfeita para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é.